Desde segunda-feira, aqui na RJ, a gente vem trazendo as informações sobre esse caso que envolve o uso do dinheiro público. Por isso, hoje, vamos receber aqui no estúdio, para tentar esclarecer mais essa história, o secretário estadual de Saúde, Sérgio Cortes. Muito obrigada pela presença, por ter vindo aqui conversar com a gente. Participam também da nossa entrevista o repórter Paulo Renato Soares e o nosso comentarista de saúde, Dr. Luiz Fernando Correia, que começa aqui, portanto, essa entrevista com o secretário. Secretário, o principal argumento da Secretaria para a realização das compras emergenciais tem sido o aumento da demanda, uma surpresa, digamos assim, com o volume de atendimentos necessários. Eu até acredito que, por exemplo, com o nascimento das UPAs, a primeira UPA tenha sido uma surpresa, como foi a população, até para vocês a resposta da população. Mas a partir daí, com outras UPAs, o tempo de planejamento de implantação de uma UPA não é tão pequeno assim, a ponto de que não se possa estabelecer uma cadeia de fornecimento, um planejamento disso. Como é que o senhor explica essa situação? Luiz, a questão da compra emergencial ela não é exclusiva da questão do aumento da demanda. É claro que a demanda não só das UPAs, né, são mais de 5 milhões e 300 mil pacientes atendidos, 33 milhões de medicamentos distribuídos, porque o paciente lá, ele não só é medicado, como leva o medicamento também para casa, medicamento para uma infecção de garganta ou por uma pneumonia, como também a ampliação que nós tivemos dos nossos leitos hospitalares, né? Você pega hoje o Hospital Alberto Torres, em Columbandê, onde foi mostrado ali, inclusive na matéria, nós recebemos esse Hospital Alberto Torres com 34 leitos. Hoje, esse hospital tem mais de 200 leitos, sendo que 75 leitos somente de UTI. Nós fazemos, em média, em torno de 30 mil internações por ano até 2006. Hoje estamos fazendo 90 mil internações. Temos a questão das internações também nos leitos de UTI, que você sabe que é extremamente complexo, até a variedade, né, de doenças e de medicamentos que você utiliza. Antes eram cerca de 3 mil internações, estamos hoje com mais de 15 mil internações nos leitos de UTI. É claro que isso é uma parte da justificativa, esse aumento da demanda e a total falta de informação. O que é a falta de informação? Para você fazer um planejamento de uma compra, você tem que ter o histórico de consumo daquele determinado item. Nós não tínhamos sequer sistema de informática, ele foi licitado pela primeira vez em 2008 pelo Proderj. Antes, os hospitais, eles compravam, recebendo recursos da Secretaria, cotas que variavam entre 800 e 1 milhão e 600 mil reais por mês, para que fizessem compras diretas, sem qualquer licitação, sequer emergencial. Você pegava um talão de cheque, assinava e fazia a compra direta de qualquer fornecedor. E você não tinha um histórico de consumo. Então, isso, obviamente, atrapalha todo e qualquer planejamento. Fora, tirando isso, a questão do aumento da demanda, esses números que eu te coloquei, você vê o quanto é difícil você planejar uma demanda aumentando tanto, né, o número de leitos, a produção assistencial. Um outro dado é que a parte do pregão, né? Um pregão, quando ele é realizado, o item pode aparecer frustrado. O que é um item frustrado? É um item ou que não teve ninguém para cotar, ou seja, você coloca um preço mínimo, preço máximo de venda. Nenhuma empresa se interessa em comprar aquele determinado, vender aquele determinado medicamento. Ou então, a empresa não entrega, ou a empresa não pega o empenho. Então, nós temos essa parte que são os itens frustrados. Os itens onde não são... Secretário, falando aí exatamente dessa questão do pregão, que é quando tem a concorrência, aí pode ter um menor preço, um dos argumentos para essa compra de emergência é para dar tempo de organizar esse pregão, enfim, e aí poder se chegar a um menor preço. Só que uma dessas compras emergenciais que eu tenho aqui foi de gás, foi de 7 milhões de unidades de gás, no valor de 4 milhões e 400 mil reais. Não daria para comprar menos nessa compra emergencial e aí ir para o pregão e conseguir um valor mais barato? Mas aí que está, Ana Paula, a gente faz no emergencial um determinado quantitativo. Né? Você faz aquele quantitativo. Então, logo que você faça o pregão, a próprio contrato que você tem com essa empresa que está com o emergencial, você cancela as entregas. Ele não entrega de uma vez só. Não é o caso da Gás, a Gás foi paga. Não, a Gás foi paga, mas em vários casos de contratos emergenciais, o que você tem é exatamente isso. Você tem entregas parceladas e você suspende a entrega tão logo você consiga realizar o pregão. Entendeu? Você interrompe aquele fornecimento para comprar exatamente daquele fornecedor que está vendendo mais barato no pregão. Agora, secretário, o senhor falou da falta de produtos no momento de um pregão, né? O senhor falou da falta de produtos fracassado, né? Agora, quando nós comparamos os produtos, nós comparamos com pregões feitos em outros estados, mais ou menos na mesma época. Quer dizer, faltou só no Rio não houve interesse na venda ou não havia aquele produto, porque nós comparamos os mesmos produtos em vendas feitas em outros estados. Por que só no Rio que
houve esse fracasso, digamos assim, no pregão ou na compra? Paulo, eu acho que a grande questão do fracasso, como o pregão ele é aberto para o país inteiro. Né? Eu acho que a gente tem que tentar entender, quando você faz um pregão, você não sabe sequer quem que está dando o lance. Né? Nós não sabemos, o pregão eletrônico tem essa vantagem, ele é nacional, ele não é do Rio de Janeiro. Né? Então a gente tem que entender qual foi o motivo das empresas não estarem cotando. Pode ser um problema na secretaria. Não, porque é da cotação. Como é que a secretaria pode envolver na cotação de um fornecedor? O fornecedor está com o sistema aberto. O sistema que nós utilizamos é do Banco do Brasil, não é o sistema da secretaria. O sistema é aberto, qualquer empresa habilitada pode entrar ali, basta ter senha e fazer o lance. Entendeu? A gente tem que entender o porquê que, no passado, Paulo, eu justifico muito isso, porque o Estado era muito mal pagador. Né? Você demorava 4, 5, 6 meses para receber. Então, as grandes indústrias, elas se afastaram. Mas no caso mesmo de medicamentos excepcionais, hoje nós temos as grandes empresas, os fabricantes participando diretamente. Na parte de equipamentos, os fabricantes participam diretamente sem o distribuidor. Agora, na questão de medicamentos, existe isso ainda dos distribuidores estarem participando. Agora, secretário, nas vendas sem licitação, a Barrier é a empresa campeã em vendas sem licitação. Ela vendeu 20% das compras sem licitação para a secretaria. A gente sabe, a gente mostrou, ela é uma empresa offshore com dificuldade muito grande de identificar quem são os donos. Uhum. Se ficar comprovado em que algumas dessas compras o Estado foi lesado, o senhor como gestor do dinheiro público da saúde do Rio de Janeiro, como é que o senhor faria para recuperar esse dinheiro para o Estado? Olha, Paulo, a primeira coisa, na matéria que vocês fizeram ontem a respeito da Barrier, eu determinei uma auditoria em todas as vendas da Barrier. Né? Diretamente nós temos uma corregedoria, uma subsecretaria que é uma corregedoria, eu determinei uma imediata auditoria em todas, quer emergenciais, quer por pregão, que a empresa tenha participado, né? Para que a gente possa identificar se houve alguma falha, né, nessas vendas da Barrier. E se houve, nós iremos fazer a sindicância, iremos tentar apurar a responsabilidade e imediatamente fazer como sempre fazemos, comunicamos ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, para que tome as medidas administrativas pertinentes para o caso. Né?